E aí, torcedor do Vascão? Estamos de volta com um vídeo exclusivo e notícias em primeira mão. Antes de tudo, inscreva-se no canal e deixe seu like. É muito importante para receber as novidades todos os dias. Sem mais enrolação, vamos às notícias. O burburinho que tomou conta do Brasileirão nos últimos dias finalmente ganhou corpo e está deixando torcedores, jornalistas e comentaristas completamente em polvorosa. Segundo fontes internas, o STJD decidiu reverter uma punição que havia tirado pontos do Vasco, devolvendo assim 3 preciosos pontos ao clube carioca. A notícia, que ainda não teve confirmação oficial nos canais de comunicação da entidade, já é tratada como um verdadeiro terremoto na tabela. A reação imediata das redes sociais foi uma mistura de surpresa e celebração por parte dos vascaínos, enquanto rivais da competição tentam digerir o impacto de mais uma reviravolta no campeonato. O Vasco, que vinha oscilando na parte intermediária da tabela, vê agora a chance de respirar e mirar objetivos mais ambiciosos, possivelmente se aproximando de uma vaga na Libertadores. Fontes próximas ao clube afirmam que jogadores e comissão técnica receberam a notícia com grande entusiasmo, mas também com a consciência de que a competição ainda exige foco total em cada rodada. Entre os torcedores, o sentimento é de alívio, quase como se uma injustiça histórica estivesse finalmente sendo reparada. Enquanto analistas esportivos começam a recalcular cenários e projeções para o restante da temporada, a repercussão entre especialistas de arbitragem e jurídico esportivo não poderia ser menor. O caso que motivou a devolução dos pontos, segundo rumores, envolve uma interpretação controversa de uma regra que havia sido aplicada em desfavor do Vasco há algumas semanas. A decisão do STJD, ainda cercada de especulações, levanta questionamentos sobre consistência nas punições aplicadas durante o campeonato, e já há quem diga que esse episódio pode gerar precedentes importantes para outros clubes em situações similares. Por outro lado, defensores da medida afirmam que é uma correção justa, trazendo equilíbrio à competição e resgatando pontos que o clube teria perdido de maneira indevida. A tabela do Brasileirão, que já vinha apresentando disputas acirradas no meio da classificação, agora sofre alterações significativas. O Vasco, impulsionado por esses 3 pontos, ultrapassa rivais diretos e acende novamente esperanças de um final de temporada mais promissor. Comentadores esportivos em programas de TV e podcasts já especulam os efeitos psicológicos dessa decisão nos atletas, apontando que a motivação do elenco vascaíno tende a subir consideravelmente e que jogos futuros poderão ser encarados com mais confiança. Enquanto isso, a torcida, sempre ativa nas redes, transforma cada post, cada mensagem e cada vídeo em manifestações de alegria e expectativa. Não é apenas na tabela que os efeitos da decisão se fazem sentir. Internamente, no Vasco, a administração já estaria planejando estratégias para aproveitar o momento e intensificar a campanha para as próximas rodadas. Rumores indicam que reuniões emergenciais com comissão técnica e jogadores foram realizadas imediatamente após o comunicado extraoficial, buscando alinhar postura, mentalidade e foco. A equipe técnica estaria ciente de que, apesar da devolução dos pontos, a campanha ainda exige disciplina, concentração e determinação máxima em campo. Alguns setores da imprensa sugerem que essa injeção de ânimo pode ser decisiva para o rendimento do time nas próximas semanas, elevando não apenas a confiança dos atletas, mas também a expectativa da torcida. A repercussão fora do Rio de Janeiro não é menor.
Clubes rivais já começam a se preocupar com a mudança de cenário, recalculando estratégias e analisando o impacto que esses 3 pontos podem ter na corrida por vagas em competições internacionais. Analistas esportivos destacam que decisões do STJD nesse nível tendem a gerar debates acalorados e que a forma como o Vasco aproveitará a oportunidade pode definir muito do que ainda será vivido no Brasileirão deste ano. As redes sociais, como não poderia deixar de ser, se transformaram em palco para discussões acaloradas, memes e teorias sobre o impacto dessa decisão. Torcedores do Vasco celebram como se fosse um título conquistado, enquanto adversários questionam a coerência do STJD e levantam a necessidade de revisões em outros casos. Comentadores esportivos já destacam que essa movimentação no campeonato altera não apenas a parte de cima, mas também a dinâmica da luta contra o rebaixamento e a briga por pontos cruciais. A narrativa de justiça tardia para o Vasco ganhou força, com vídeos de torcedores históricos emocionados viralizando em diversas plataformas, reforçando a dimensão afetiva da decisão. Enquanto isso, clubes rivais já avaliam se podem apresentar recursos ou solicitar análises adicionais, criando um clima de tensão e expectativa no meio esportivo. A administração vascaína, consciente da repercussão, mantém discrição. Mas fontes indicam que os bastidores estão fervendo com planos de mobilizar a torcida e intensificar a presença do clube nas próximas rodadas, mostrando que, além da tabela, a estratégia psicológica e motivacional também ganhou novo fôlego. Especialistas em direito esportivo apontam que casos como este reforçam a complexidade da legislação e regulamentação do futebol brasileiro, evidenciando que decisões tomadas fora de campo podem influenciar tanto o desempenho quanto o moral das equipes. O STJD, embora cercado de sigilo sobre os detalhes, é visto como protagonista de um episódio que poderá ser lembrado por anos, seja como reparação justa ou como uma medida polêmica que mexe com a credibilidade de decisões passadas. No campo esportivo, o Vasco agora enfrenta o desafio de transformar essa notícia em resultados concretos, evitando que a euforia momentânea se transforme em pressão negativa. O cenário também provoca especulações sobre futuros desdobramentos, com jornalistas imaginando entrevistas e declarações oficiais que podem alterar ainda mais a percepção pública. Entre os torcedores, o clima é de otimismo cauteloso. A sensação de justiça prevalece. Mas todos sabem que apenas desempenho em campo poderá consolidar de fato a reviravolta proporcionada pelo STJD. À medida que a notícia se espalha, a expectativa é que cada rodada seguinte ganhe um caráter ainda mais dramático e imprevisível. O Vasco, agora impulsionado pelos pontos devolvidos, tem a oportunidade de encostar em rivais diretos, reacender sonhos de classificação para competições internacionais e, acima de tudo, reconquistar moral e confiança. O impacto psicológico nos atletas, a reavaliação das estratégias de jogo e a mobilização da torcida prometem transformar as próximas semanas em um verdadeiro teste de caráter para o clube. A repercussão midiática se amplia, com debates acalorados em programas esportivos, podcasts e redes sociais, tornando impossível ignorar que uma decisão administrativa pode ter efeitos tão profundos quanto qualquer partida vencida em campo. Resta acompanhar como o Vasco irá lidar com a responsabilidade de aproveitar cada ponto e manter o ritmo competitivo, enquanto o STJD
e o futebol brasileiro seguem sob os holofotes, observados por uma nação ansiosa por justiça. Emoção e surpresas que apenas o Brasileirão é capaz de proporcionar. Enquanto a poeira levantada pela devolução dos pontos começa a assentar, a repercussão interna no Vasco continua a crescer de maneira impressionante. Fontes próximas à diretoria revelam que reuniões estratégicas estão sendo realizadas para aproveitar ao máximo a nova situação na tabela, com foco em planejamento tático, motivação da equipe e fortalecimento da mentalidade competitiva. Jogadores teriam recebido instruções específicas para manter o equilíbrio emocional, evitando que a euforia momentânea interfira no desempenho em campo. Rumores indicam ainda que técnicos do clube estão avaliando cada adversário com mais cuidado, considerando que os pontos recuperados mudam completamente o cenário de classificação, aumentando a pressão sobre os rivais diretos. Analistas esportivos sugerem que esse efeito psicológico pode ser tão decisivo quanto qualquer reforço contratado, porque a confiança adquirida em situações extraordinárias como esta tende a influenciar tomadas de decisão dentro de campo. Paralelamente, a torcida vascaína se movimenta de forma intensa nas redes sociais, organizando manifestações, vídeos e conteúdos que celebram a reviravolta, criando um ambiente de engajamento que, segundo especialistas, pode ter impacto direto na atmosfera dos jogos, fazendo do estádio um verdadeiro caldeirão de apoio e energia positiva para a equipe, ao mesmo tempo que aumenta a pressão psicológica sobre os adversários, especialmente nos confrontos diretos pela classificação. Nos bastidores do futebol brasileiro, a decisão do STJD sobre o Vasco já provoca debates acalorados entre clubes, jornalistas e comentaristas. Alguns apontam que a medida evidencia falhas na consistência das punições aplicadas ao longo da temporada, enquanto outros defendem que se trata de uma correção justa e necessária, capaz de reparar injustiças que poderiam prejudicar a integridade da competição. A movimentação gera especulações sobre possíveis novos recursos e decisões semelhantes para outras equipes, criando um clima de tensão em que cada jogo assume importância redobrada. Especialistas jurídicos e esportivos comentam que casos como este reforçam a complexidade e subjetividade das interpretações das regras, especialmente em momentos decisivos do campeonato, e que clubes precisarão estar preparados para lidar com revisões ou ajustes inesperados em futuras partidas. Entre jornalistas, o burburinho aumenta, com programas de rádio, podcasts e redes sociais transmitindo teorias e análises sobre como a devolução dos pontos pode alterar completamente o cenário do Brasileirão. Para o Vasco, esse momento representa não apenas uma oportunidade de melhorar na tabela, mas também um desafio de consolidar moral, foco e resultados consistentes. Enquanto o restante da competição observa atentamente cada passo do clube carioca em busca de consequências tangíveis dessa decisão inesperada. Enquanto a repercussão segue se espalhando, a pressão sobre os rivais diretos do Vasco aumenta exponencialmente. Times que disputam posições próximas na tabela começaram a recalcular estratégias e ajustar suas prioridades. Cientes de que cada ponto perdido ou ganho pode ser decisivo em um campeonato tão acirrado, rumores indicam que alguns técnicos já planejam mudanças táticas específicas para confrontar o Vasco, prevendo que a equipe carioca, animada com a recuperação dos pontos, jogará com confiança elevada e agressividade controlada.
Analistas esportivos destacam que o efeito psicológico dessa devolução de pontos não pode ser subestimado. A confiança, motivação e sensação de justiça podem impulsionar a performance de um elenco de forma notável, especialmente quando somadas à mobilização da torcida e à expectativa crescente da mídia. Nas redes sociais, a situação ganha contornos dramáticos, com torcedores e jornalistas debatendo teorias sobre possíveis impactos no meio da tabela, na luta pelo G6 e até na briga contra o rebaixamento, transformando o rumor em narrativa contínua e imprevisível, criando um cenário em que cada rodada é antecipada como um capítulo emocionante de um campeonato que, a cada semana, se mostra mais instável, emocionante e carregado de surpresas, reafirmando a força do Brasileirão como espetáculo imprevisível e pulsante. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like. Assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Internamente, o Vasco parece decidido a não deixar a chance escapar. Fontes indicam que a diretoria está fortalecendo a comunicação com jogadores, comissão técnica e funcionários, buscando alinhar objetivos e reforçar que a devolução dos pontos não significa vitória garantida, mas sim uma oportunidade de consolidar a campanha, com foco e disciplina. Jogadores estão sendo motivados a transformar a energia positiva da notícia em rendimento real. E reuniões táticas têm se multiplicado para ajustar estratégias individuais e coletivas. Rumores ainda sugerem que a equipe médica e de preparação física intensificou o acompanhamento dos atletas, aproveitando o momento de ânimo para prevenir lesões e manter o time em ritmo intenso de competições. Ao mesmo tempo, programas esportivos e comentaristas especulam como o Vasco pode se posicionar nas rodadas seguintes, considerando a nova realidade da tabela e a necessidade de manter consistência contra adversários diretos e equipes que lutam contra o rebaixamento. A expectativa é que a combinação de fatores internos, motivação psicológica e cenário favorável crie um efeito multiplicador, aumentando o desempenho da equipe de maneira gradual, mas significativa, deixando claro que a devolução de pontos pelo STJD não é apenas uma questão de tabela, mas um catalisador potencial para mudanças profundas no rendimento do clube e no comportamento de seus rivais. A movimentação da torcida, por sua vez, segue sendo um elemento central nessa narrativa. Nas redes sociais, vídeos comemorativos, memes e manifestações de apoio transformam cada notícia sobre a devolução dos pontos em um evento viral. A interação digital cria uma pressão positiva sobre o elenco, ao mesmo tempo que mantém o clima de suspense e expectativa sobre as rodadas seguintes. Especialistas em comportamento de torcidas e psicologia esportiva apontam que esse tipo de engajamento pode gerar efeito direto na motivação, foco e até na tomada de decisões em momentos críticos dos jogos. Paralelamente, rivais monitoram de perto a situação, avaliando como o Vasco aproveita a vantagem momentânea e como o ambiente em campo pode impactar confrontos diretos. A sensação é que cada vitória ou empate agora carrega mais significado, e cada derrota pode ser sentida com mais intensidade, não apenas pelo resultado em si, mas pelo simbolismo da recuperação dos pontos. O STJD, mesmo sem divulgar detalhes completos, acaba sendo o protagonista de uma trama que mistura esporte, justiça, emoção e expectativa, transformando o Brasileirão em um espetáculo ainda mais imprevisível e eletrizante para clubes, torcedores e mídia.
O efeito midiático da devolução de pontos é sentido também fora do Rio de Janeiro, atingindo clubes, jornalistas e comentaristas em todo o país. A narrativa de justiça tardia para o Vasco ganha força e se transforma em tema central em debates esportivos, entrevistas e programas especializados. Muitos questionam se essa decisão abre precedente para revisões de outros casos, enquanto outros defendem que se trata de uma medida pontual e necessária para corrigir injustiças que poderiam comprometer a integridade da competição. Entre clubes rivais, a atenção aumenta, estratégias são recalculadas e cada detalhe das próximas partidas é analisado com rigor, buscando minimizar o impacto do efeito psicológico sobre a equipe carioca. Para o Vasco, a missão agora é clara: transformar a notícia em resultados concretos, demonstrando que a devolução dos pontos não é apenas simbólica, mas capaz de influenciar positivamente a trajetória do clube. Ao mesmo tempo, a torcida se mantém em estado de alerta, engajada e participativa, criando uma pressão positiva que pode ser decisiva para manter a equipe focada e motivada nas rodadas finais, consolidando a narrativa de reviravolta e emoção que envolve o clube em meio ao Brasileirão. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários. Isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.